Bom dia, paz do Senhor. Então, hoje nós vamos começar o livro O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin, para que nós possamos ter uma maior intimidade com o nosso Deus. Nada melhor do que conhecer o poder que há nesse nome. Então, vamos começar com uma oração, pedindo a Deus que nos auxilie nesse dia, não é? Então, Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Eu te apresento, Senhor, cada uma das pessoas que vão assistir a esse vídeo, vão escutar essa reflexão sobre o Teu nome, Senhor, baseado na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa dar um entendimento a cada um de nós, Senhor Deus, sobre o poder que há no nome do Teu Filho Jesus, Senhor Deus. Senhor, que nós possamos descansar hoje em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Eu consagro a Ti, Senhor, a leitura desse capítulo de hoje, Pai. Sim, Senhor Deus. Tu és o nosso Deus, o nosso pastor, e nada nos faltará nesse dia, Senhor Deus, nem força, nem saúde, nem paz, nem alegria, Senhor, para enfrentarmos as adversidades que poderão vir. Em nome de Jesus eu oro. Então, o capítulo 1 é sobre o nome de Jesus. Kenyon começou seu livro Maravilhoso Nome de Jesus com o seguinte relato. Certa tarde, enquanto eu ministrava sobre o nome de Jesus, um advogado me interrompeu e perguntou: Você quer dizer que o Senhor nos deu uma espécie de procuração, o direito legal para usar seu nome? Respondi-lhe: Irmão, você é advogado, eu sou leigo. Diga-me, o mestre nos deu essa procuração? Ele confirmou. Se a linguagem significa alguma coisa, então Jesus proporcionou à igreja tal permissão. Indaguei-lhe então, qual é o valor desse documento? O advogado ponderou. Depende do que há por trás dele, de quanta autoridade, quanto poder este nome representa. Então comecei uma busca para descobrir quantos atributos Cristo tinha. Todo o poder e toda a autoridade de Jesus estão investidos em seu nome. Perguntamos então, temos procuração para usá-lo? A palavra de Deus ensina que temos. Cristo disse que podemos usar seu nome para lidarmos com demônios e garantiu que podemos lançar dessa mesma prerrogativa para ministrar a cura. Na verdade, o segredo está no uso de seu nome. Temos dependido demasiadamente da nossa habilidade de libertar alguém, quando na realidade é Ele quem o faz. A medida da sua capacidade, do Senhor Jesus Cristo, é a medida do valor desse nome, e tudo quanto está investido nele nos pertence, porque o Senhor nos deu o uso incondicional do seu nome. Então a gente vai aprender agora como é que nós devemos usar o nome de Jesus quando nós formos orar. Nosso Salvador ensinou a respeito do uso do seu nome na oração. Em João 16, 24 diz assim: Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Até agora quer dizer até o tempo presente. Em outras palavras, até o momento em que Jesus falou dessa forma aos seus discípulos, eles não tinham pedido coisa alguma em seu nome. Naquela ocasião, o Messias ensinou-lhes a respeito de um novo dia sobre a terra e ressaltou: Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Não pedimos por amor de Cristo.
Rogar por seu amor não é clamar em seu nome, pois estamos solicitando em favor de nós mesmos. Não é o Senhor quem precisa da cura ou de uma resposta à oração, mas nós precisamos. Devido a uma falta de conhecimento nesse sentido, muitas petições têm sido em vão e não funcionaram porque foram feitas por amor a Jesus em vez de em nome dele. No Evangelho de João, Jesus não somente nos proporciona o uso do seu nome na oração, segundo a nova aliança, mas também declara que a oração proferida desse modo receberá sua atenção especial. Em João 16, 23, diz assim: E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vo-lo há de dar. Note o que o Mestre está dizendo: peça ao Pai em meu nome. Eu endossarei o pedido e ele irá conceder-lhe. Que promessa maravilhosa sobre a oração! No entanto, pelo fato de não entendermos o que o Messias declarou e termos passado por uma lavagem cerebral religiosa, em vez de sermos ensinados pelo Novo Testamento, diluímos as promessas do Altíssimo e acrescentamos algo que Jesus não falou. Além disso, adicionamos outra coisa. O Altíssimo fará se for vontade dele, mas pode não ser assim, costumamos dizer. Não se acha esse tipo de afirmação no Novo Testamento. As pessoas parecem concordar em ficar sem respostas ao clamor, dizendo: de certo não era vontade de Deus, porque ele não o fez. Caso contrário, ele tê-lo-ia realizado. Jesus declarou a vontade do Pai em João 16, 23. Converti-me em 22 de abril de 1933. Quando nasci de novo, encontrava-me incapacitado de locomover-me, porque estava no leito da enfermidade. Com a doença, aprendi alguns segredos que compartilho neste livro sobre a oração e o uso do nome de Jesus. Levei algum tempo para compreender, pois fiquei 16 meses confinado à cama, mas em agosto de 1934 passei a fazer a oração da fé e recebi minha cura. Agora vou dizer algo e você deve prestar bastante atenção ao meu modo de dizê-lo, porque alguns agarram somente uma parte daquilo que ouvem ou leem e perdem a totalidade. Compreenda que quando se trata de interceder por alguém, é preciso contar com a vontade daquele pelo qual clamamos. É impossível, mesmo pela oração ou pela fé, empurrar sobre o outro aquilo que ele não quer. Se pudéssemos, passaríamos a salvação para todos, não é? Quando se trata de interceder pelo próximo, o querer do indivíduo entra em cena e a dúvida dele pode anular os efeitos da minha fé. A descrença de outra pessoa, no entanto, não pode afetar minhas orações em prol das minhas necessidades. Então, irmãs, até aqui, o que o autor está explicando? Que quando a gente vai interceder por outra pessoa, essa outra pessoa também tem que querer, Mas quando eu estou orando por mim, não importa o que os outros querem ou não. Quando eu oro por mim é diferente de orar por outra pessoa. Mas vamos continuar. Não fiz uma só oração em 45 anos para mim e para meus filhos, enquanto eram pequenos, sem ser respondido. Sempre recebi o sim como resposta. Oh, glória! Há aqueles que dizem: o Altíssimo sempre responde às petições, mas ele pode dizer sim ou não. Nunca li isso na Bíblia.
Trata-se apenas de raciocínio humano. Jesus não disse, abre aspas, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Entretanto, algumas vezes Deus responderá não, em outras dirá sim, e ainda em outras ocasiões dirá, espere um pouco. Fecha aspas. Muitos têm acrescentado esse tipo de afirmação à Bíblia na tentativa de saber por que uma oração não tem funcionado para eles. A razão, porém, pela qual não lhes tem sido eficaz é porque não têm colocado em ação o que dizem as Escrituras. Se não funcionasse para mim, seria porque eu não estava em harmonia com a palavra. Um indivíduo pode ser um bom cristão, santificado, separado e santo e ainda não dar conta do recado. Quando se trata de clamor respondido, cremos que todos devem viver de modo correto, mas não se pode gabar a si mesmo no momento de orar. Uma pessoa não pode chegar ao trono da graça contando a Deus tudo quanto tem realizado, gabando-se daquilo e ainda assim obter uma resposta. Não. Só podemos achegar-nos ao Senhor levando o nome de Jesus. A palavra de Deus funciona hoje tanto quanto já funcionou no passado. A gente pode dar uma pausa aqui e lembrar das ofertas de Caim e Abel, né? Caim deu do fruto da terra, do fruto dele, do trabalho dele. Por isso que não foi bem aceita pelo Senhor. Porque Abel, quando ele deu o carneirinho, né, em oferta de sangue, ele está mostrando ali que ele estava oferecendo o que Deus tinha dado para ele. Então a gente tem que ter muito cuidado realmente nessa hora de estar se apresentando a Deus como se nós fôssemos, né, o bambambam, que a gente tem poder para as coisas. Não, a gente tem sempre que estar sendo humilde na presença do Senhor. Mas vamos continuar. Tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, disse Jesus. Ou seja, eu endossarei seu pedido e o Pai responderá. Kenyon diz, isso coloca a oração em uma base puramente legal, porque ele nos deu o direito legítimo de usar seu nome. À medida que assumimos nossos privilégios e direitos segundo a nova aliança e oramos em nome de Jesus, o assunto passa das nossas mãos para as mãos dele. O Senhor, então, assume a responsabilidade daquela oração e sabemos que ele disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Em outras palavras, certamente o Pai sempre ouve o Filho, e quando oramos em nome de Jesus, é como se o próprio Cristo estivesse orando. Ele toma o nosso lugar. Isso não somente dá legalidade à oração, mas também a torna uma transação prática. Ao clamarmos, ocupamos o lugar do Mestre aqui para cumprir sua vontade, e ele passa a ficar em nosso lugar diante do Pai. Glória a Deus. Agora nós vamos aprender como usar o nome de Jesus no combate. O nome de Jesus deve ser usado no combate às forças invisíveis do mal que nos cercam. Temos, assim, autoridade contra todos os poderes das trevas. Em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, diz assim, E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Outra tradução diz, e estes sinais seguirão. Se alguém o segue, caminha atrás de você,
mas quem o acompanha anda a seu lado. Essa tradução concorda com a passagem a qual afirma que somos cooperadores com ele. Literalmente, no grego, em Marcos 16:17, declara: estes sinais acompanharão os crentes, em meu nome farão. Cada filho de Deus é um cristão. Logo, se tais sinais são operados em nome dele, esse grande privilégio pertence a todos nós. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Temos o direito de falar em línguas em nome de Jesus. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nesse texto, Jesus revela sua parte na grande comissão, diz Kenyon. Examinemos o grandioso documento em Mateus. Em Mateus 28, versículo 18 a 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A tradução de Almeida, revista e corrigida, registra que Jesus disse todo poder. Outras palavras gregas são traduzidas por poder no Novo Testamento. No livro de W.E. Vine, demonstra que o termo poder, neste caso, é uma expressão mais frequente traduzida por autoridade. Assim dizem muitas versões. Jesus afirmou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ora, se você parar de ler exatamente nesse ponto, talvez possa regozijar-se dizendo: graças a Deus, Cristo tem a autoridade no céu e na terra. Pode fazer tudo quanto ele desejar. Todas as coisas dependem dele. Isso, porém, não é tudo quanto Cristo disse. Imediatamente ele autorizou a igreja a sair em seu nome. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Certo pastor escreveu para mim, após eu ter aparecido no programa de televisão chamado Clube 700. Aquele irmão sempre foi ensinado a crer que se Deus deseja realizar algo, ele o faz. O Altíssimo possui autoridade e poder. É só deixar por conta dele. No entanto, aquele pastor sofria de depressão mental. Contudo, aceitava a ideia de que o Pai Celestial talvez estivesse operando alguma coisa por meio daquela doença. Assim, prosseguiu no ministério daquele jeito durante anos, deprimido e oprimido, e com outras enfermidades em sua família. Por anos, ele não conseguira vitória alguma. Ele me escreveu: o Senhor já estava lidando comigo e acredito que eu me encontrava bem pronto a ouvir o que você disse. Deus procurava levar a verdade ao espírito daquele servo, e isso não cabe tanto a Deus no que diz respeito às questões desta terra, quanto cabe a nós. A carta do pastor continuava: quando você começou a ministrar, meus olhos foram abertos e passei a enxergar. Parecia que o Senhor falava ao meu coração. É isso que tenho procurado dizer-lhe o tempo todo. Pelo fato de que a nossa mente ter sido educada de determinada maneira, às vezes fica difícil ouvir com o coração. E ele prosseguiu:
Estou começando a perceber que cabe a nós fazer algo a respeito dessas situações, pois Ele já nos autorizou a agir assim. Fazendo um resumo, Jesus disse o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora estou autorizando vocês e os envio para fazerem discípulos de todas as nações. E eis que estou sempre presente. Como Ele está presente conosco? Voltemos para o capítulo 18 de Mateus, que diz assim: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Esse versículo maravilhoso nos dá uma declaração grandiosa dos fatos. No entanto, não percebemos o que o Mestre está dizendo, pois costumamos tirar esse verso do contexto e o citamos isoladamente. Porque, afinal de contas, é na passagem seguinte que ele nos dá a razão e o segredo. Em Mateus 18, 20, diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Ora, quando lemos o versículo 20 e o tiramos do seu contexto, citando-o sozinho, o que dizemos é certo, sem dúvida, mas deixamos a impressão de que isso é o impacto total do verso. Então, a gente tem que ler desde o Mateus 18, né, o 19 e o 20. Eu vou repetir, então, o que diz nesses 2 versículos. A garganta seca. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Um exemplo disso é quando nos reunimos em um culto na igreja e dizemos: o Senhor está aqui, porque Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria. Isso é verdade em certo sentido, mas não é realmente aquilo de que trata o versículo. Cristo não se refere exclusivamente a um culto na igreja, mas sim a 2 ou 3 pessoas na terra em mútuo acordo. Ele declara que isso funcionará para as 2 ou até mesmo para as 3. Tá? Então, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí estou. Ele está bem presente para garantir que aconteça aquilo que aqueles 2 ou 3 concordarem. Agora voltemos para Mateus 28, 20. Eis que eu estou convosco todos os dias. Como Jesus está conosco? Bem, o Mestre afirmou que onde 2 ou 3 pessoas concordassem a respeito de qualquer coisa que pedissem em seu nome, ele estaria no meio delas. Esse é o segredo. Ele está conosco no poder e na autoridade do seu nome. E agora a gente vai aprender sobre os recursos de Jesus. Kenyon faz declarações poderosas e depois lança um desafio emocionante à igreja.
Quando Jesus nos deu o direito legal de usar seu nome, o Pai sabia tudo quanto o nome subentenderia quando fosse sussurrado em oração. E é sua alegria reconhecer essa prerrogativa. Portanto, as possibilidades abrangidas nesse direito especial estão além do nosso entendimento. Ao dizer à Igreja, qualquer coisa que porventura pedirem ao Pai em meu nome, ele lhe fornece um cheque assinado, o qual contém os recursos do céu e a convida a preenchê-lo. Vale a pena a Igreja começar um estudo completo dos recursos de Cristo, a fim de avaliar a medida das riquezas que seu nome lhe oferece hoje. Cada cristão encontra-se hoje, conforme a maneira com que preencheram a própria passagem ou o seu cheque, por assim dizer, para chegarem onde estão. A maioria deles preencheu cheques insignificantes, porque tinha uma visão pequena de Jesus e do nome dele. Poucas vezes, quando foi necessário, assinei um cheque e deixei outra pessoa preenchê-lo. Naturalmente, primeiro eu dava ordens quanto ao valor a ser posto, pois não queria que escrevessem qualquer coisa. Jesus, entretanto, fez o seguinte: assinou um cheque e o entregou em nossas mãos. Há muitos indivíduos que preencheram o cheque no valor de R$1.000, pensando que estavam sendo humildes, quando deveriam ter colocado uma soma de 100 milhões. Por isso, têm permanecido em uma baixa qualidade de vida. Jesus deu esse cheque aos pastores das congregações locais, por exemplo, dizendo: é só vocês preencherem. Eles, pois, puseram um valor pequeno e durante 25 anos instalaram-se em uma construção mal acabada que causava vergonha. Foi só isso que conseguiram com o nome de Jesus? Na vida pessoal, a mesma verdade é aplicável. Muitos cristãos nascidos de novo e cheios do Espírito vivem em um baixo nível existencial, vencidos pelo diabo. Na realidade, falam mais do inimigo do que de qualquer outra coisa. Ao contarem suas desventuras, costumam exaltá-lo. Sempre que dizem quão doentes se sentem, mais o enaltecem. Ele, o diabo, é o autor das enfermidades, não Deus. Quando eles falam, parece que não vamos conseguir, engrandecem o adversário. Não, falemos de Jesus e do poder do seu nome. Ele deu para cada um de nós um cheque assinado dizendo: preencha-o. Deu-nos um precioso documento com meios que provêm do céu. Nossa vida iria transformar-se se fizéssemos um estudo bem abrangente daquilo que Jesus nos pode proporcionar. Poderíamos então avaliar melhor a medida da riqueza que o nome dele significa para a Igreja e para cada cristão hoje. Se não considerarmos essa prerrogativa com o valor que ela tem, se a respeitarmos pouco, não poderemos esperar muita coisa, pois não teremos condições de apreciar o mérito daquilo que nos pertence. Então, irmãs, nós aprendemos hoje 3 situações, né? Aliás, 4. De onde saiu essa prerrogativa de usar o nome de Jesus, como usar o nome de Jesus na oração, como usar o nome de Jesus no combate, né? E o poder que esse nome tem, o poder que existe na oração, o poder que existe em nós nos reunirmos em grupos e orar por algo específico. Por isso que nesses 3 dias de campanha da Páscoa, nós estamos levantando um clamor pelo nosso país, para que Deus
tenha misericórdia, sare, cure a nossa terra. Que o Senhor passe nesses hospitais, nessas UTIs, salvando, restaurando a vida dessas pessoas que estão entubadas. E nós estamos clamando também pela nossa campanha de abril, porque nós vamos lutar em oração contra essa doença que está assolando o nosso país. Independente de culpados, porque homens são corrompíveis, mas Deus não é. Então nós vamos orar em nome de Jesus. E Jesus vai nos dar a vitória, porque nós vamos usar o nome que tem o poder sobre todo o nome, no céu, na terra, embaixo da terra. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa leitura, que você tenha aprendido e que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Como a gente leu hoje, Jesus nos ordena isso, que a gente vá, é o id que ele diz na palavra, né? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, se inscreva no canal. Todo dia nós vamos estar fazendo essa leitura. Paz do Senhor, irmã Jucimara. Eu estava pensando na senhora agora, lendo, e eu vou estar mandando a mensagem no grupo, para que a senhora possa fazer depois com mais calma, mais tranquilidade, tá? Então, que Deus nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus.